Gente, já vou trazer informação com Rogério Fernandes. O nosso repórter policial, o mais experiente de todo o Rio Grande do Norte, acompanhou uma operação desde as primeiras horas da manhã de hoje. Coloca o Rogério para mim, porque ele vai explicar como é que funcionava esse esquema. Eu fiquei impressionado com essa informação, Rogério. Jamais passou na minha cabeça que os passeios turísticos tinham um esquema criminoso. O passeio de buggy, o passeio, né, para conhecer as dunas, para ir a uma cidade, para ir ao litoral. Eu jamais imaginava que haveria esse esquema que, segundo a Polícia Civil, era coordenado e comandado aqui por um grupo criminoso, onde dois deles, dos líderes, dos cabeças, foram presos. Explica pra gente, Rogério. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Salatiel. Bom dia a todos do Patrulha. Pois é, segundo a Polícia Civil, através da DRACO, que é a Delegacia Especializada de Repressão e Combate ao Crime Organizado, que é um braço da DEICO, essa operação foi deflagrada exatamente pelos policiais da DRACO, com a supervisão do delegado Juarez Mainarti. Aconteceu hoje pela manhã aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba, com duas prisões, por exemplo, que aconteceram. Uma terceira prisão, porque a polícia cumpria mandado de busca e apreensão e o homem encontrou dentro da casa desse homem, que supostamente estaria no esquema, uma pistola 380. Celulares também foram apreendidos. Enfim, é o que a gente vai ver agora nessa operação, porque também teve prisão na Paraíba, teve prisão no Rio Grande do Norte e, segundo a polícia, pelo menos 9 pessoas envolvidas nesse esquema ilegal de passeios turísticos no litoral do Rio Grande do Norte. Vamos ver a matéria. Policiais civis da DRACO, a Delegacia Especializada no Combate ao Crime Organizado, um braço direito da DEICO, deflagraram na manhã desta quarta-feira a Operação Litoral, com 3 prisões e 8 mandados de busca e apreensão. Objetivo: desarticular uma associação criminosa que atuava na exploração ilegal de passeios turísticos no litoral do Rio Grande do Norte. Foi preso na Paraíba Lomar Júnior, vice-presidente da Associação de Bugueiros do Estado. A segunda prisão aconteceu em Búzios, o homem identificado como Sebastião Teixeira Júnior. E eles são apontados na investigação como lideranças desse grupo. Quem determina, ou quem tem mais força para determinar as sanções que serão aplicadas aos demais integrantes do grupo de jipeiros que não cumpre, ou por parte do Lumar, de tentar fechar alguns espaços públicos, né, onde são realizados esses passeios, e também determinar algumas punições àqueles que não obedecem às regras que são impostas. Eles, por meio de ameaças, intimidações, faziam com que essas pessoas que não obedecessem às regras, principalmente os valores que eles tabelaram para a prestação de serviço, eles eram suspensos e não poderiam rodar, não poderiam exercer o seu trabalho durante determinado período de tempo. E dessa forma, eles ficavam punidos, né? Ficavam na lista de punidos. Além disso, eles também danificavam alguns veículos, né? Se tem notícia que eles danificavam a lataria de alguns veículos, pneus, rasgavam pneus daqueles que não são vinculados ao grupo. São outros guias turísticos que também exercem essa profissão, mas não seguem as regras que eles determinam, né? A terceira prisão foi do presidente da Associação dos Condutores de Veículos 4x4 do setor turístico, Francisco Pinheiro. É que na casa dele tinha uma pistola 380. A polícia no local também apreendeu celulares. Durante o cumprimento de busca e apreensão na residência dele, foi encontrada uma arma de fogo. Então ele foi preso em flagrante pelo posse ilegal de arma de fogo e vai ser ouvido também no inquérito policial, porque ele também fazia parte desse grupo de 7 pessoas que determinava as punições dos demais prestadores de serviço, né? Tem um grupo que foi identificado nesse primeiro momento da investigação, que era composto por 7 pessoas. E eles tinham um grupo de WhatsApp em que eles conversavam a respeito dessas punições e determinavam por ali como é que ia se dar essa sanção, né? Daí, a partir dali, desse grupo que eles praticavam esses fatos. Um grupo de 9 pessoas, com 2 pessoas, segundo a Polícia Civil, envolvidas diretamente no esquema, seria uma espécie de cúpula desse esquema, com ameaças, com possível danificação a veículos, quem não rezasse, por exemplo, naquela cartilha, segundo o que ficou investigado. Esse terceiro homem seria
o Francisco Pinheiro, que é da Associação dos Condutores de Veículos 4x4 no setor turístico. Na casa dele foi encontrada uma pistola 380, 2 celulares também foram apreendidos. Isso aí vão ficar à disposição da polícia, da justiça, para investigação. Agora vamos saber da prisão do Lumar Júnior no estado da Paraíba, com a TV Tambaú, na Paraíba, saber mais detalhes dessa prisão, e na volta a gente também tem outras informações. Nessa matéria, inclusive, o advogado de Lumar Júnior vai falar e dizer que a prisão dele foi por questões políticas. Vamos ver. Foi uma ação conjunta da DCCPAT aqui, a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, e a DEICO lá de Natal. A investigação se deu lá pela DEICO, investigar justamente uma organização criminosa responsável por controlar ali todos os veículos, né, de passeio ali, bugs e veículos 4x4 que faziam os passeios no litoral lá de Natal. A operação foi deflagrada na manhã de hoje, foram 10 cumprimentos de mandados de busca e apreensão e 3 presos. 2 presos lá em Natal e um preso que se encontrava aqui no bairro da Torre. Então, fizemos esse apoio, conseguimos localizar esse endereço desse indivíduo e conseguimos prendê-lo. Ele é conhecido como Júnior Incendiário, que justamente por ter no passado sido acusado de ter incendiado alguns bugs, isso aí, segundo as informações repassadas pela equipe da DEICO, e é mais uma organização aí que foi desarticulada, né? E quando a gente fala, por exemplo, uma operação como essa, ele morava aqui em João Pessoa mesmo, fazendo parte desse sindicato no estado do Rio Grande do Norte. Ele tinha, então, moradia aqui, ele ficava indo e voltando entre os estados, é isso? Segundo os investigadores da DEICO, ele já há um tempo ele residia aqui em João Pessoa, tinha recebido algumas ameaças lá, e aí passou a residir aqui, mas mesmo ele aqui, ele fazia esse controle através de telefone celular. E para a gente entender, né, delegado, para toda a sociedade entender sobre o crime, o que é que incide ali o crime realmente do que o sindicato fazia, ou algumas pessoas, então, desse sindicato dos bugueiros fazia ali? Eles faziam controle de quem podia ou não passar ali nas dunas com os veículos? Era isso? A informação que foi repassada é que tinha uma espécie de pagamento mensal, né, para os motoristas que utilizavam lá aquele espaço, então teriam que estar sindicalizados e ter esse pagamento mensal. Os que não se adaptavam nessa situação tinha esse tipo de pressão e ameaça. Eu vou conversar então com o advogado exatamente do suspeito aqui ao meu lado, é o Helder Florencio, que vai trazer para a gente exatamente as informações. Doutor, o que é que o senhor tem a falar então sobre a defesa aí do seu cliente? Nós fomos surpreendidos hoje pela manhã com a prisão do nosso cliente. Nós nos dirigimos aqui à Central de Polícia para acompanhar. Chegando aqui, qual não foi a nossa surpresa, que ele está sendo vítima, na realidade, de um imbróglio político, porque, como você bem disse, ele foi eleito esse ano como vice-presidente do Sindicato dos Bugueiros no Rio Grande do Norte, e o presidente dos bugueiros, né, tem levantado alguns questionamentos quanto à atuação política do nosso cliente. Nós podemos ver que ele está sendo acusado de crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça ou como constrangimento. O que nós, como defesa técnica, devemos fazer? Nós já conversamos com o delegado, que é o responsável por essa atuação aqui no estado da Paraíba. Nós estaremos pleiteando a fiança para que ele possa responder em liberdade e ter mais acesso aos autos, à acusação que está sendo feita contra si. Caso não seja possível alcançarmos o intento dessa liberdade dele aqui, mesmo que provisória, perante a autoridade policial, nós estaremos acompanhando o nosso cliente na audiência de custódia que acontecerá ainda hoje. Segundo o delegado Juarez Mainart, que é o titular da DRACO aqui no Rio Grande do Norte, que participou dessa operação em conjunto com a Polícia Civil da Paraíba, 9 pessoas faziam eles tinham uma espécie de grupo no WhatsApp que controlava, eles se comunicavam através desse grupo. Daí a importância da apreensão desses celulares, viu, Salatiel? Ô Rogério, agora explica para mim, por favor, e para o telespectador do Patrulha que está acompanhando, e acredito que, como eu, está surpreso em saber que havia esse esquema aí de passeios, né, turísticos. Minha pergunta é o seguinte: eles montavam uma tabela, é isso? Eles ditavam a regra
não é? Quem podia, quem participava e quem não participava, e eles definiam o valor, era isso, então o esquema era isso, e rateavam entre si aquele dinheiro arrecadado, é mais ou menos isso? Com relação à arrecadação do dinheiro, talvez o dinheiro fosse para cada um. O que eles não admitiam, por exemplo, é que você não cobrasse um valor inferior àquilo que foi determinado. Então, quem não cumprisse aquela regra, a princípio, poderia ficar de 15 a 30 dias fora do passeio, portanto, perderia dinheiro. Mas o delegado também acrescentou aí, doutor Juarez Mainardi, o titular da Draco, que poderia estar havendo também dano material ao veículo, como na lataria, furar os pneus e tinha até ameaça. É claro que nos telefones celulares a polícia vai conseguir extrair algumas coisas nesse sentido, segundo as investigações. Daí a importância desses celulares terem sido apreendidos do Lumar Júnior, do homem identificado por Sebastião Teixeira Júnior e também do Francisco Pinheiro, que na casa dele tinha uma pistola 380 e 2 celulares apreendidos. Então, esses pelo menos já estavam diretamente nesse grupo e trocavam ideias nesse grupo. O Lumar, segundo a Polícia Civil, morava de fato na Paraíba, mas migrava muito para o Rio Grande do Norte, ficava lá e cá, sempre viajando, trazendo turista para cá também, e determinava os valores. Quem não cumprisse essa determinada regra, aí sim, teria algum tipo de punição, algum tipo de sanção, principalmente do Lumar Júnior e do Sebastião, segundo a Polícia Civil, Salatiel. E um deles aí conhecido como Júnior Incendiário, né? Imagina o porquê. Obrigado, Rogério. Trabalho aí feito pela Polícia Civil da Paraíba, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Agora, o que me chamou também a atenção foi o que disse o advogado de defesa do preso lá na Paraíba. Ele disse, olha, o meu cliente está sendo aí envolvido numa briga política. Mas como assim? A polícia está falando de um crime, um grupo, né, que praticava um crime organizado. O advogado disse, não, é porque o presidente estava tendo uma divergência com ele, que é o vice-presidente, pela postura política dele, política aqui no Rio Grande do Norte. A ligação política com A, com B, com partido esse ou aquele, o candidato esse e tal. Importante a gente acompanhar essa história aí para saber se é verdade, se procede dessa questão política que poderia estar determinando a ação desse grupo, né, criminoso. Claro, eu tenho e conheço vários bugueiros, tenho pessoas que trabalham com esses parceiros, que são pessoas, homens sérios, pessoas que trabalham nessa atividade há anos, há décadas. Tenho muitos amigos, né, que fazem um trabalho correto, honesto e decente. A gente não pode também generalizar, tá? E a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações aqui a respeito dessa operação e das prisões, tá bom?